terça passada, que foi o estudo 4, nós estudamos a visão do trono de Deus. E no de hoje nós estaremos estudando capítulo 5, a visão do livro e do cordeiro. Se você quiser rever esses estudos, você pode acessar o Facebook da igreja, ou também a página do pastor no YouTube, e você tem todos os estudos lá gravados também. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. João, ele teve a visão do livro e do cordeiro, e ele olhando pela porta aberta, ele viu um livro escrito. O que está em foco aqui, meus irmãos, é o conteúdo deste livro, a revelação de Jesus, a profecia que nós estaremos estudando a partir de terça que vem. Você vê que os primeiros 5 capítulos de Apocalipse é uma apresentação do geral, para depois entrar nas profecias. Então João, ele vê esse livro é um livro que contém o destino do ser humano, o nosso destino, e diz respeito aos últimos dias, durante a grande tribulação. Descreve a condenação dos rebeldes, a renovação que imediatamente se seguirá. Aqueles que permanecerem firmes vão se renovar. Aqui também está registrado. A renovação é retratada como algo impossível sem a condenação prévia. Então, meus irmãos, o que está registrado aqui é na tribulação. A igreja que ficar, porque a igreja vai subir, não é? A igreja de Jesus vai subir, e muitos vão ficar. Pelo relato bíblico, irmãos, não se assuste, 50% sobe, 50% fica. O que diz lá, acho que é Mateus, que um vai estar, 2 estarão no campo, um vai subir e o outro fica. Não é verdade? Então, depois então que tiver o arrebatamento, tudo que nós estaremos lendo aqui diz respeito então aos que ficarem, a igreja que ficar, o povo que ficar, né? Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes de louvor, não é? Os líderes de jovens, de adolescentes, os professores, né? Ministério de teatro, enfim. Quem subiu, subiu. Quem ficou vai ter que fazer a obra aqui, ó, na terra, e não vai poder desistir. Se desistir, ó, porque agora vai ser o que? A renovação, né? Tem então a condenação, que é o arrebatamento da igreja, e depois a renovação, aqueles que forem, que permanecerem fiéis. Glória a Deus por isso. E continuando o finzinho do primeiro versículo, esse livro estava escrito por dentro e por fora. Por que por dentro e por fora? Porque é uma revelação completa, não deixa lacuna. Por isso o livro fala aí, por dentro e por fora. Às vezes eu li isso aí e falava, tá bom, eu sei que é revelação, né? Mas por quê? Por dentro e por fora. Porque Deus não deixa nada incompleto, nenhuma página em branco. Tudo está escrito. E Deus não erra, não se engana e não esquece de nada. Por isso esse livro, ele estava escrito por dentro e por fora. E ainda selado com 7 selos. Versículo 2: E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Meu Deus!
Deus tem um livro em sua mão, um livro que diz respeito a todas as coisas que vão acontecer depois do arrebatamento. E João, olhando, ele ficou triste e chorou muito, porque ele não via ninguém digno de abrir aquele livro. O livro estava selado com 7 selos. A palavra 7 significa completo. Estava completamente blindado. Ninguém podia abrir. Ninguém foi achado em lugar nenhum para abrir este livro, nem no céu. Então, quando fala nem no céu, o que João está trazendo a revelação para a igreja é que nem Miguel, nem Gabriel, nem os anjos, nem os arcanjos, nem os serafins, ninguém era capaz de abrir este livro no céu. Nem aqueles irmãos nossos que já foram, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Paulo, Pedro, Débora, Maria, ninguém, nem na terra, nenhum homem, por mais poderoso e influente, que tenha todas as vacinas guardadas em seu poder, pode abrir esse livro. Quando eu digo vacina, é uma coisa contemporânea, né? As vacinas contra o Covid, porque quem tem vacina hoje tem poder, sim ou não? E é caro, hein? E tem gente ficando cada vez mais rico ainda, porque detém o poder, detém a vacina, e está todo mundo querendo comprar a vacina. Até eu, irmão, se abrir um crediário eu faço, pago em 60 vezes, mas eu faço. Mas nem assim, tendo dinheiro para comprar a vacina, pode abrir o livro. Nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a nós o sentido da história deste livro. Ou seja, irmãos, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos falsos profetas iriam aparecer. E tem muitos falsos profetas falando profecias, mas profecias erradas, porque eles não podem revelar a palavra de Deus. João aqui, ele entra em crise, ele chora, ele se julga impotente. Mas, meus irmãos, quando João ele chora, é mais ou menos assim, quando nós estamos intercedendo por alguém que está entubado num quadro difícil de Covid, alguém que está perdido nas drogas, um casal que está se separando, situações difíceis acontecendo. Quem pode resolver essa situação? Quem pode? Então João, quando ele viu o livro lacrado, selado, ele falou: ninguém pode. E agora? Hoje também, irmãos, quem pode resolver essas situações que eu acabei de falar? Ninguém pode. Mas, meus irmãos, para a honra e glória de Jesus, quem pode operar sinais e prodígios e maravilhas? Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João chorou, ele se afligiu muito, porque ele, na mente dele, ninguém ia conseguir abrir. Como então o mal seria vencido? Porque até mesmo quem ficar, a igreja vai subir. Aqueles que ficarem terão uma nova chance. E João ficou muito triste, porque ninguém quer que ninguém vá para o inferno, irmãos. Às vezes as pessoas pensam que os crentes são mesquinhos, que eles querem ir para o céu sozinho e o resto que vá para o inferno. Como dizia a música lá do Roberto Carlos, né? Mas não. Ninguém quer que ninguém vá para o inferno. Por isso João se desesperou. Aleluia. Mas o versículo 5 diz assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Então aqui já acabou o desespero de João.
Veja como que é o negócio, irmãos. Nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós sabemos que Deus pode fazer, mas enquanto a palavra não fala forte no coração e o Espírito Santo não nos acalma, a gente fica apreensivo. Será que João não sabia que Jesus poderia abrir o selo? Será que João não sabia que Jesus ia providenciar alguém para abrir o selo, se não fosse ele? Ele tem poder. Mas João chorou, porque ele era humano, ele estava representando o ser humano, como nós. Mas ali então, meus irmãos, a palavra de um dos anciãos chegou e clareou. O leão da tribo de Judá, conforme diz Isaías, capítulo 11, versículo 1 e versículo 10, porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta em estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Jesus é a raiz de Davi. E no 6 diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Essas 7 pontas significa força invisível. O cordeiro, vocês sabem, que é invencível, não invisível, invencível. O cordeiro, vocês sabem, o cordeiro é Jesus. E essas 7 pontas, pode ser que tenha versão que fala 7 chifres, significa força invencível. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, isso significa onisciência em plenitude. Os 7 olhos de Deus, onisciência em plenitude. Nada escapa do poder de Deus. Deus, ele tem onisciência em plenitude, discernimento, visão circundante, circular, 360 graus. Eu acho que quando a gente era criança, adolescente, na sala de aula, muitos brincaram de fazer gesto atrás do outro, sim ou não? Ia atrás do outro lá e fazia um gesto, e todo mundo rindo lá na frente, né? E a pessoa assim, sabe, o que está acontecendo? Quero rir também. E ele era o motivo do riso. Mas isso, irmãos, jamais vai acontecer com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Visão circundante. Deus, ele vê todas as coisas. Aleluia. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Olha só. Vocês se lembram que domingo eu falei que quando a gente adora o Espírito Santo, Jesus não fica com ciúmes? Quando a gente adora Jesus, o Pai também não fica com ciúmes. Quando a gente adora o Pai, o Filho não fica com ciúmes, porque os 3 são um. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Não é. Mas você pode crer nisso, porque é verdade. Olha, o texto ele faz uma afirmação. Imagine aqui, eu estou com o microfone, vem o presbítero Rubens aqui, toma o microfone de mim, e agora eu vou falar. E eu, pode falar, irmão. Não é? Assim, Jesus fez assim. O livro estava na mão de Deus. Deus estava sentado no trono. E veio e tomou o livro da destra, ou seja, da mão forte de Deus, da destra, do que estava sentado no trono. Ou seja, meus irmãos, só Jesus pode fazer isso, porque Ele e o Pai são um. Nenhum outro pode fazer isso, nenhum outro ser pode fazer isso, porque não tem intimidade com Deus, não é Deus. E aí nós vemos, irmãos, muitas religiões tratam Jesus como alguém enviado por Deus que não é Deus. Está errado, porque só pode pegar o livro de quem está no trono alguém que tem autoridade de quem está no trono. E quem está no trono? Deus. E quem pegou o livro? Jesus. Aleluia. Porque Ele e o Pai são um. Versículo 8. E havendo tomado o livro, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, e os 4 animais.
Vou reforçar aqui: o leão, poder de Deus. Esses 4 animais, eles são os querubins. O querubim, ele guarda. Então o querubim sempre ele está ao lado do trono de Deus. Não que Deus precisa ser guardado, mas ele representa ali guardião, ele é um guardião. E ali então esse animal com cara, esse serafim com cara de leão, representa o poder de Deus. O do boi representa paciência, representa humanidade. E representa também, meus irmãos, que nós só podemos chegar até Deus com sacrifícios de louvor. Porque o boi, ele era usado para sacrifício. Cara de boi, ou seja, nós precisamos chegar a Deus com humildade e em sacrifício. Não mais de animais, mas em sacrifício de louvor. Aleluia. E o espírito de águia, né? O outro animal, representa o voo para os mistérios e verdades divinas, para a renovação de Deus. Cara de homem, o homem é objeto da providência divina, e sua sabedoria total visa conduzir o homem a Deus. Então, por isso cara de homem, porque o objeto principal de Deus na natureza é o homem. Ele olha para nós, para o ser humano, o homem, né, enquanto ser humano, e o objetivo de Deus é salvar, é fazer uma obra redentora. Glória a Deus por isso. E os 24 anciãos nós já falamos já. 12 representam os patriarcas e 12 representam os apóstolos de Jesus. Havendo então tomado o livro, os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se diante do Cordeiro. Versículo 8. Já falei agora. Lá na metade do versículo 8. E tendo todos eles harpas e os 4 animais salvas ou taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu gosto muito dessa parte, irmãos. Eu acho que você gosta também, né? Gosta ou não gosta? Quando a gente ora, onde que ficam as nossas orações? Então vamos decorar, aonde que fica? Taças de ouro, mas a referência qual é? Apocalipse 5, 8. Grava, não esquece não. Quando estiver orando você cita: Senhor, obrigado, porque eu sei que esta oração já foi diretamente para Apocalipse 5, 8, em salvas de ouro, e ali então nada escapa do teu poder, Pai. Glória a Deus. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. O Apocalipse fala aqui, meus irmãos, essa parte aqui, olha só. E cantavam um novo cântico. O Apocalipse, ele usa muito essa expressão, novo. Novo cântico, está lá em Apocalipse 5, 9, 14, 3. Vai usar novo nome. O nosso nome vai ser novo. Vai ser um nome diferente. Deus vai dar um novo nome para todos nós. Está lá em Apocalipse 2,17. Deus fala de Nova Jerusalém. Apocalipse 3, 12, 21, 2. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que o Apocalipse fala. Até de um novo nome para Cristo. Eu nunca tinha parado para perceber isso. Está lá em Apocalipse 3, 12. Um novo nome para Cristo. Vai ser uma coisa tão linda, irmãos, tão maravilhosa,
que ninguém vai conhecer o novo nome de Cristo, só quem for para o céu. Aleluia, esse é mistério, é tremendo, é maravilhoso. E Apocalipse trabalha muito essa novidade, né? Ainda fala assim: todas as coisas serão feitas novas. Todas as coisas serão feitas novas. A vida eterna, tudo será novo, tudo será diferente. Dá para imaginar? Por isso que o apóstolo Paulo fala que olho não viu e nem sequer subiu ao pensamento humano as coisas que Deus tem preparado. Ou seja, tudo novo, novo nome, nova Jerusalém, novos céus, nova terra, e todas as coisas serão novas. Até Jesus terá um novo nome. Versículo 10: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aí está fazendo um paralelo com 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. É assim que Deus trata os seus ungidos, os seus filhos e as suas filhas. É assim que Ele trata. Deus nos fará reis e sacerdotes, e reinaremos com Ele. Versículo 11. Essa é a visão dos 7 selos, está entendendo? E do Cordeiro. Semana que vem que a gente começa nas profecias. Versículo 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. São anjos, irmãos, miríades de miríades. Capítulo 12, versículo 12 de Apocalipse 5: quem com grande voz diziam, ou seja, em uníssono. Veja que a palavra de Deus sempre trabalha a unidade. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Olha, digno é o Cordeiro, Jesus. O Cordeiro que foi o quê? Imolado, que foi morto, de receber o poder e as riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças, ou ações de graças. Glória a Deus. Você quer prestar essa ação de graça, ou estas ações de graças a Jesus? Você quer? Você precisa ir para o céu. Amém? Nós queremos que você deseje isso no seu coração, e ande, e deixe o Espírito Santo te guiar. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo é porque é filho de Deus. É evidência de ser filho de Deus. Tem um ditado, né, que diz assim: quem ri por último, ri atrasado, quem ri por último, ri melhor. Aqui a questão que eu me lembrei agora, que me veio à mente, irmãos, não é de pejorativo, né, uma fala pejorativa, de se dar bem, né? Lei de Gerson, eu sempre vou me dar bem. Mas, meus irmãos e meus queridos, é uma verdade, a gente não pode descartar essa verdade jamais, e não pode deixar de falar também. Talvez nós sofremos hoje, passamos por prova, nós somos muitas vezes emparedados, não é? Acantonados. Às vezes a gente vê tantas coisas erradas e sofre, mas, meus irmãos, um dia nós estaremos louvando a Jesus. Fica firme, não desista, porque as pessoas que muitas vezes hoje estão rindo sem motivo, porque nem sabem por que riem, porque a partir do momento que é a imagem e semelhança de Deus, está conectado com Deus, mesmo desobedecendo a Deus. Então estão rindo, estão vivendo assim, como o filho pródigo, sem noção nenhuma,
A palavra é: volte-se para Jesus, porque um dia todos nós estaremos rindo, porque não dá para adorar a Deus sem rir. Não dá para adorar a Deus sem estar alegre. E a palavra diz isso, porque o Cordeiro é digno. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, ou seja, seres celestiais, e na terra, tribos, povos e raças, e debaixo da terra. Esse debaixo da terra, irmãos, não é o inferno. Interessante a gente notar aqui. Então, e ouvi a toda criatura que está no céu, seres celestiais, na terra, tribos, povos e raça, ou seja, todos os povos. Debaixo da terra, o que está querendo dizer aqui, irmãos? Debaixo da terra, são as pessoas que estão na terra, mas estão mortas espiritualmente. Está falando? Mar, tem mar também. Ainda vou chegar aqui no mar. Esse embaixo da terra, né? Essa minha tradução bíblica está querendo dizer o quê? Que não é o inferno, que muitas pessoas estão vivendo nesta terra, mas estão mortos espiritualmente. Então até a esses, e ouvi a toda criatura que está no céu, seres celestiais, na terra, tribos, povos e raça, e debaixo da terra, vivem neste mundo sem Jesus, e que estão no mar, ou seja, no mar se refere então a toda a criação de Deus, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Até mesmo aqueles que estão mortos espiritualmente vão se dobrar diante de Deus e vão prestar glórias a Deus, e se não aceitarem a Jesus e testificarem de Jesus, vão passar a eternidade no inferno. Por isso, meus irmãos, eu citei: quem ri por último, ri melhor, aqui em Apocalipse. Nós podemos chorar nessa terra, chorar pelo Covid, chorar pelas doenças que vêm sobre nós, pelos agravos, pelos encontros e desencontros do dia a dia. Podemos chorar por muitas coisas, desemprego. Podemos chorar por muitas coisas, por falta de UTI, por leitos cheios. Podemos chorar por um ente querido que falece. Podemos chorar por muitas coisas, mas temos que permanecer firmes. Porque quem ri por último, ri melhor, aqui em Apocalipse. Porque nós estaremos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, junto com os 4 animais, ou seja, os 4 querubins, e os 24 anciãos, e também Paulo, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, todos nós estaremos ali falando ao Cordeiro, louvando ao Cordeiro, adorando ao Cordeiro, honrando e glorificando. Aleluia. E o último versículo, e aqui eu encerro também a nossa explanação de hoje, diz assim. Deixa eu terminar de ler o versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando, o Espírito Santo revelando a palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe, irmãos.